revisão rápida, já que faz mais de uma semana que nós nos encontramos pela última vez. Em cinemática nós já vimos o que era todo o material, corpo extenso, repouso, movimento, trajetória, certo? Velocidade, distância percorrida. A partir dos conceitos básicos de cinemática e da ideia de velocidade média, nós fomos desenvolvendo outras ideias como a aceleração e chegamos na equação horária da posição, equação horária da velocidade e equação de Torricelli. Equações essas que vamos acompanhar até o final do ano. Qualquer questão que envolva cinemática, nós temos que saber usar essas equações. Mas não se esqueçam que a gente já viu também lançamento vertical, lançamento horizontal, até lançamento oblíquo nós vimos. Tem que saber decompor vetor, saber separar o movimento vertical do movimento horizontal, que é o chamado princípio de Galileu. Então tem uma série de desafios aí nessa parte inicial que a gente já passou, e que se em algum momento sentir travado e não conseguir resolver um exercício, tem que ficar à vontade para trazer a dúvida para a gente. Depois que eu fiz essa parte inicial de cinemática e lançamentos, nós começamos a analisar as leis de Newton, correto? Saímos um pouquinho da cinemática e fomos para a dinâmica, ainda dentro da mecânica, que é a nossa matéria, né? Então, mecânica estuda os movimentos, cinemática descreve os movimentos, e agora na dinâmica explica as causas do movimento. Revisão das 3 leis de Newton. Primeira lei, lei da inércia. Quando a força resultante atuando no objeto for nula, ou esse objeto está parado, ou esse objeto está em movimento retilíneo uniforme. De forma bem resumida, se força resultante igual a zero, ou o objeto está em repouso e assim continuará, ou o objeto está em movimento retilíneo. Resumindo, se a força resultante é zero, é porque o vetor velocidade é constante. Se é nulo, continua nulo. Se não for nulo, continua do jeito que é. Não se esqueçam que ao olhar um objeto parado, pode afirmar que a força resultante é zero. Isso ninguém reclama. Mas o mais difícil, olhar um objeto em MRU e afirmar a resultante é zero. Nem todo mundo aceita o fato de, ao estarmos arrastando um objeto, nem todos aceitam que nessa situação a força resultante é zero. A maioria das pessoas pensa que a força que eu faço é maior que o atrito, e é um erro. É um erro difícil de consertar. Tem professor de física que erra ao se distrair quanto à inércia. Quando o objeto está se deslocando com força resultante zero, eu digo que ele se desloca por inércia. Terceira lei de Newton, esse é o resumão da primeira, né? Terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação, tanto que é chamada de lei da ação e reação. O importante para tu não cometeres erros sobre a terceira lei de Newton é lembrar que ação e reação têm o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma direção, que é a linha de ação, sentidos opostos, mas o mais importante, jamais se anulam, jamais se anulam. Além disso, seria legal vocês lembrarem que elas têm a mesma natureza, tanto ação quanto reação têm a mesma natureza. Ou seja, uma força gravitacional nunca vai gerar como reação uma força de contato. E a terceira e a segunda lei de Newton é aquela que define o que é aceleração. A aceleração de um objeto é a razão entre a força resultante e a massa do objeto, que a gente carinhosamente estava chamando de física, meu amor. Essa equação, cara, meu Deus, ela vai nos acompanhar, assim como as outras, até o final do ano. Tu vê, né, cara? Escrever as leis de Newton, revisá-las é bem fácil, mas existem questões que envolvem essas leis que são bem delicadas. Até porque a primeira e a terceira, elas vão estar sempre nos incomodando. Às vezes em questão de outras matérias que não tem nada a ver, o cara se distrai e erra a questão
cristão por ter esquecido ou ter se distraído com as leis de Newton. Claro que a mais usada e a mais cobrada é a segunda lei de Newton, não é a troco de nada, que ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental. E eu quero te mostrar algumas aplicações clássicas da segunda lei de Newton, antes de eu passar para o atrito e para o plano inclinado. A gente já chegou a falar alguma vez do plano inclinado? Acho que não. Mas vamos dar uma olhadinha então, primeiramente, em alguns exemplos clássicos da segunda lei de Newton. Eu geralmente, quando vou fazer exemplos, se fosse um primeiro ano do ensino médio, eu primeiro faria 3 exemplos bem bobinhos. 3 exemplos que o cara só joga os dados da equação e já resolve. Como nós estamos num semi, eu já preciso partir de um exemplo um pouquinho melhor. Então vamos começar com o famoso sistema de bloquinhos. Um bloquinho com massa de 8 kg, o corpo A, o corpo B tem massa de 12 kg. Eles serão empurrados com uma força de 60 newtons. Desprezando os atritos, determine a aceleração do sistema, a força resultante no corpo A, a força resultante no corpo B, a força que A faz em B, e por que não o diagrama de corpo livre. Cara, aqui nós temos um momento delicado. Se eu for fazer do jeito macetoso, do jeito fácil, tenho certeza que a maioria vai se agarrar nele e vai se preocupar só com ele. É natural que isso aconteça. Para que eu não me sinta um professor medíocre, um professor normalzinho, eu me sinto obrigado a mostrar para ti os 2 jeitos. O jeito bobo, o jeito fácil, e eu tenho que te mostrar o jeito ninja. O jeito Power Plus, um sistema Blitz de ação profunda, o sistema que resolve todos, que é obviamente mais chato e mais difícil de aprender. Mas eu tenho que fazer o convite para que vocês aprendam o jeito ninja. Mas para que ninguém fique chateado, vamos primeiro usar um pouco a intuição. Olha só, cara. Eu tenho o direito filosófico. Então primeiro eu vou chamar essa solução de macete. Eu tenho o direito filosófico de fingir que aqueles 2 corpos são um corpo só. Eu tenho esse direito. Ó, estou vendo um corpo só, lá, é um corpo só. Eu tenho esse direito. Se esse corpo for um corpo só, qual é a massa dele? Como é lógico. Eu tenho o direito de aplicar a segunda lei de Newton nesse corpo. Que força que o empurra, já que nós estamos desprezando o atrito? Se a massa que está sendo empurrada é 20, está multiplicando, passa dividindo, mentirinha confortável, 3 metros por segundo ao quadrado. Tu vê? Foi bobo. Eu simplesmente fingi que era um corpo só. Apliquei a segunda lei de Newton e não sofri. Se eu quero determinar a força resultante no bloco A, eu pego a massa dele e multiplico pela aceleração dele. A massa dele é 8, a aceleração é 3. Assim eu descubro que a força resultante é 24 newtons. Meu Deus, como é fácil. Faz a força resultante no bloco B. É a massa do bloco B vezes a aceleração do bloco B. A massa do bloco B está explícita no quadro, é 12. A aceleração nós já calculamos, é 3. Assim a força resultante no bloco B deu 36 newtons. Eu mal precisei pensar para fazer isso. Eu fui fazendo física, meu amor, e pronto. Agora, se eu sou bom de filosofia, eu penso assim: quem está empurrando o bloco B é o bloco A. Quem está empurrando o bloco B é o bloco A. E já que a força resultante no bloco B é 36 newtons, e quem está empurrando ele é esse, então eu posso concluir filosoficamente que a força que A faz em B é 36 newtons. A força resultante em B é 36, e quem empurra ele é o A. Logo, a força que A faz em B é 36. Eu respondi as questões sem sofrimento algum, uma gotinha de filosofia na última passagem.
Só que eu não fiz o diagrama de corpo livre. E esse diagrama de corpo livre é é o ponto de partida para as questões difíceis. Se o cara fica só no macetezinho, fazendo física meu amor, o cara não vai ficar foda em física. Olha como é chatinho ficar bom em física. Se nós quisermos fazer do jeito ninja, então essa parte é só para ninjas. Isso é, você está incluso. Tu não quer ser pior, tu quer ser melhor, porra. Deixa de ser vadio, hein? Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Desenhe o corpo A e o corpo B livres do mundo. Nome justo, né? Diagrama de corpo livre. Depois de desenhar os corpos livres do resto do mundo, desenhe as forças que atuam neles. Vocês têm que entender que o corpo A está sendo atraído pela Terra. É o peso do corpo A. Se ele não está afundando, é porque o chão responde. Essa força que uma superfície faz no corpo, a gente chama de força normal, obrigado. Da mesma forma, o corpo B está sendo atraído pela Terra, e já que não está afundando, é porque a superfície empurra ele para cima também. Sempre importante lembrar da força peso e da força normal. Tem essa força F que está explícita. Ela vale 60 newtons e ela está explícita no desenho. Porém, coloque-se no lugar do corpo A. Se tu está sendo empurrado para frente e esbarra num corpo que está na tua frente, tu vai te sentir sendo atrapalhado pela presença desse corpo que está na sua frente. Essa força quem faz é o B. E aplica sobre o corpo A. Nada mais justo que eu chamar essa força de força que B faz em A. É assim no mundo todo. As crianças na China, na Índia, no Turcomenistão aprendem a fazer assim. Esse corpo B, além de ele ser atraído pela terra e do chão o sustentar, ele vai se sentir empurrado pela frente pelo corpo A. Como é o nome justo desta força? F-A-B. A força que A faz em B. É assim no mundo todo. Já começou chato pra caramba. Tu vê que o jeito técnico, o jeito ninja de resolver, ele é chato. Começa tendo que fazer o diagrama de corpo livre. Primeiro passo, faça o diagrama de corpo livre. Ah, se for uma questão discursiva de vestibular, nem se compara a pontuação que o cara vai ganhar fazendo do jeito ninja mutante e fazendo do jeito macetoso. Tá? Então, se for uma questão discursiva, aí mesmo tem que mostrar toda a tua qualidade. Não é fácil para todos perceber essas forças que existem. Alguns sofrem um pouquinho para intuir a existência de alguma dessas forças. Segundo passo, para os ninjas, aplique a segunda lei de Newton em cada corpo. O que é a segunda lei de Newton? É o física, meu amor. Aplique isso no corpo A e aplique essa segunda lei de Newton no corpo B. Observa como a técnica é bem organizadinha, né? Diagrama de corpo livre, primeiro passo. Segundo passo, segunda lei de Newton. Olhem para as forças que atuam no corpo A. Quem é a resultante dessas forças? O 60? Parabéns, garoto. A normal e o peso se anulam porque elas não são ação e reação. Então a força resultante é a maior menos a menor. É a força F menos a força BA. Isso é igual à massa do corpo A vezes a aceleração dele. Eu simplesmente escrevi a segunda lei de Newton para o corpo A. E no lugar da força resultante, coloquei a força maior menos a menor, como é justo. Já que o peso e a normal se anulam, já que eles não são ação e reação, quem é a força resultante? É a força que A faz em B. Obrigado, amigo. Isto é a massa do B vezes a aceleração do B. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Segundo passo, aplique a segunda lei de Newton em cada corpo. Terceiro e último passo, resolva o sistema de equação que restou. Como assim, professor? Sistema de equação. Isso é uma equação. F menos FBA é igual à massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A.
Aquela equação diz que força que A faz em B é a massa do B vezes a aceleração do B. Quando eu aprendi sistema de equação, eu me agarrei no método da substituição. Isola numa, substitui na outra. Com o passar dos anos eu percebi que o método da adição é mais poderoso e mais prático, geralmente. Vamos somar essas equações? Somando essas equações lado esquerdo, o que eu posso falar sobre FAB e FBA? São o mesmo módulo. E uma é negativa, quando eu for somar elas vão se anular. Exatamente isso que vai acontecer. Vai restar no lado esquerdo então só o F. E somando o lado direito fica MA vezes a aceleração do corpo A mais MB, aceleração do corpo B. Vocês aceitam que já que esses corpos estão juntos, as suas acelerações devem ser iguais? Né? Se tu empurrar um objeto que está encostado em outro e o corpo da frente sair correndo, tu chama o padre, certo? Eles têm que ter a mesma aceleração, então eu vou chamar essa aceleração de A. Chamando essa aceleração de A, eu posso colocar a aceleração em evidência. E depois desse sofrimento todo, eu cheguei naquela equação que nós fizemos de cabeça, em 5 segundos. Qual é o aluno, né, cara, que vai sofrer pra caramba, treinar pra caramba, pra no final ver que ele tá resolvendo mais demorado que o cara que chegou e fez física, meu amor? Tu vai fazer isso, cara, porque tu não tá usando o teu coração, tá usando a razão, porque tu tá escutando um sujeito que sabe o que tá dizendo, falando que tu só vai ficar foda em dinâmica se tu fizer do jeito sofrível. Triste, né, cara? Isso é muito triste. Mas calma que vai ter um bônus. Agora que tu te matou, fez do jeito ninja, sabes que a força é 60. Sabe que a massa de um é 8 e a de outro é 12. E encontrou a mesma aceleração que o amigo que fez do jeito rápido. A vantagem de tu ter feito desse jeito Ninja Mutante Power Plus é que além de ter aprendido mais física, tu não vai ter que filosofar nada, tá tudo resolvido já. Se tu quiser a força resultante em A, tu não precisa reescrever equação nenhuma, já está tudo pronto. Aqui ó, é a massa do A que foi fornecida, vezes a aceleração que tu calculou. Então a força resultante em A dá 24 newtons. Se tu quiser a força resultante em B, já está tudo resolvido. Aqui ó, a força resultante em B tu já organizou, é a massa do B que é 12, vezes a aceleração que é 3. Força resultante em B, 36 newtons. E não precisas filosofar, porque o diagrama de corpo livre te mostrou que, de fato, a força resultante em B é a força que A fez em B. Como isso já está explicado na própria solução, tu não precisa justificar com nenhuma filosofia maluca essa passagem daqui para cá. Além disso, tu já está com o teu diagrama de corpo livre, que foi o que sustentou a tua solução feito. Então, ó, professor, eu vou ser engenheiro. Ah, então tu está proibido de fazer assim. Se tu vai ser engenheiro, tu é obrigado a fazer do jeito ninja, que nem o mestre Newton ensinou. Certo, meu querido? Cara, escuta o que eu estou te dizendo. Se tu te der o trabalho de fazer assim, as questões todas vão ser fáceis de resolver. Assim tem questão que fica difícil de resolver. Foi só o primeiro exemplozinho, tá? Eu não vou fazer todas do método ninja. Eu vou fazer uns agora do método macetoso, outros do método ninja, para variar o cardápio e eu atender a gregos e troianos. Falar em gregos e troianos, semana passada, quando eu fui voltar para Floripa, meu avião não voou e eu tive que pegar um ônibus. Ah, que delícia, 9 horas, que viagem gostosa. Eu penso em morte nessa hora sempre, né? Aí, para tentar distrair meu cérebro durante as 9 horas e poucas da viagem, né? Eu estava saindo do aeroporto, olhei para um livro, ele olhou para mim e eu, é hoje! Há anos procurando uma oportunidade para ler O Príncipe de Maquiavel. Eu consegui. Cara, fiquei encantado. Quem tiver tempo, leia O Príncipe de Maquiavel, escrito em 1500 e pouco. Que obra de arte. Mudei meu conceito do adjetivo maquiavélico. Não vou mais usar um conceito de crueldade que eu usava anteriormente. Meus queridos, exemplo 2. Exemplo 2. Olha que bonitinho que é o exemplo 2, clássico.
divertido que vai ficar isso aqui, cara. Desprezando os atritos e sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de tração no fio. Olha que questão bonitinha essa. Essa aí é uma questão, cara, que resolver do jeito macetoso até dá. Só que fica bem perigoso. Por isso que essa aqui eu vou começar fazendo o diagrama de corpo livre. O corpo A de 99 kg vai ter o peso puxando ele para baixo e vai ter a normal empurrando ele para cima. E além disso, já que tem uma corda puxando ele para frente, eu vou chamar essa força de tração. O corpinho B de 1 kg vai ter o peso puxando ele para baixo e vai ter a tração puxando ele para cima. Depois do diagrama de corpo livre, a gente aplica a segunda lei de Newton. Vou aplicar a segunda lei de Newton no corpo A e no corpo B. Tu vê, né, cara? É bem mecânico o negócio. Faça o diagrama de corpo livre. Olhe para o diagrama de corpo livre e aplique a segunda lei de Newton. Quem é a resultante, por favor? É o T. Obrigado, amigo. É o T. Isso é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Quem é a resultante no corpo B? P menos T. É a força maior menos a força menor. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Depois que eu montei a segunda lei de Newton para cada corpo, faça o sistema de equação. Ou seja, bote uma equação embaixo da outra e some as equações. Ao somar as equações, o T vai cortar com menos T e colocando a massa em evidência, só para ficar bonitinho, eu descubro que é o peso que vai acelerar o sistema. Peso de quem? Peso do cara que está pendurado, né? A massa do cara é 1 kg, a gravidade é 10, portanto, o peso é 10 newtons. Que massa que vai ser acelerada por esses 10 newtons? O 1 kg, os 99 kg do corpo A, mais 1 kg do corpo B. Está multiplicando, passa dividindo, descobri que a aceleração é 10 sobre 100. Que a aceleração é 0,1 metro por segundo ao quadrado. Como eu resolvi do jeito ninja, e eu quero calcular a tração, eu já tenho a solução pronta, não preciso mais filosofar. A tração é a massa do corpo A, que é 99, vezes a aceleração, que é 0,1. Assim, a tração na corda é 9,9 newtons. Fizemos do jeito ninja. Vamos fazer do jeito macetoso. Jeito macetoso. Peraí, deixa eu ver. A força que acelera o sistema só pode ser o peso do cara que está pendurado. Quando eu aplicar a segunda lei de Newton, a força resultante é o peso do cara que está pendurado. E a massa que vai ser acelerada é 1 mais 99, 100 quilos. Assim eu instantaneamente, sem aprender física, descubro que a aceleração é 0,1 metro por segundo ao quadrado. E já que a tração é a força resultante no bloco A, para calcular a tração eu vou fazer o física, meu amor, no bloco A. A massa dele é 99, a aceleração é 0,1, assim a força resultante, que é a tração, é 9,9. Então cuidado, gente, cuidado com a tentação de fazer as coisas muito rápida, sem refletir, sem sofrer, porque sem sofrimento não há aprendizagem, infelizmente. Pois então, isso eu estou supondo, porque eu, de certa forma, pensei, não tem nenhuma força atuando para lá. Então eu tenho que supor que ele acelera assim. Se ele acelera para lá, a força maior tem que ser para baixo. Mas haverão situações onde tu nem tem como saber para onde é que o sistema vai, cara. Tu tem que chutar, eu acho que é para lá. E se tu chutar errado, não te preocupes, porque aí na aceleração vai aparecer um negativo, mostrando que tu chutou errado. Aí tu só tem que corrigir na solução, não precisa recalcular nada. Então tem situações que tu tem que chutar. Naquele caso estava óbvio.
Mas tem situação que eu vou ter que intuir para onde o sistema vai. Ótima colocação, garoto. Muito bem. Agora a vontade já é acrescentar um plano inclinado, né? Fiz 2 exemplos clássicos, 2 sisteminhas de blocos. Um caso, inclusive, que um dos blocos estava pendurado. Como o amigo comentou, né? O peso do bloco pendurado é que vai ser a força motora. Ah, outra coisa, eu fiz de um jeito esse exemplo 1, esse exemplo 2, para tu perceber que isso aqui poderia ser um planeta, isso aqui poderia ser uma pulga. Se houver força puxando a pulga para baixo, o planeta desliza, né? Se não tiver atrito, né? Isso é uma coisa difícil de acreditar, né? Por isso que eu coloquei assim, eu coloquei 1,99 kg e te provei que tinha aceleração, né? Se fosse 1 grama e 100 milhões de toneladas, ia ter aceleração ou não ia? Ia só porque eu estou dizendo que é 100, e se não tiver atrito, não importa quão pouca seja essa massa, ou quão absurda seja essa, vai ter aceleração. Mesmo que minúscula, mesmo que 0,00000, mesmo que nós tenhamos que esperar o fim dos tempos para ver o objeto se deslocar, vai ter aceleração. Concorda comigo? Que se tu for usar o coração, tu diz que não, né? Até parece, né? Uma pulga pendurada tem um planeta, como é que vai puxar? Pois é, mas a física não nos permite mentir. Já viram aquela demonstração que tem um cara que é fortão, aí pega um avião e começa a puxar o avião, aí o avião começa a andar? Já viram essa demonstração idiota na TV? Se ele é tão forte que não vai para as Olimpíadas e não ganha medalha de ouro. Tá entendendo? Ou seja, o cara sabe física, chama a TV e aplica um golpe idiota nas pessoas que não manjam física. Qualquer um que faça um pouco de musculação, ao fazer uma força no objeto gigante, se ficar fazendo a força tempo suficiente, vai colocar uma certa aceleração, não importa o tamanho da massa, né? E depois de algum tempo a coisa começa a se movimentar. Aí o cara chama o filho depois, meu filho também é foda. Vai puxar com a boca, ele puxa com a boca. É só uma coisa circense, né? Uma coisa idiota. Quem manja de física sabe que aquele cara não é o cara mais forte do mundo, que ele está puxando o avião devido ao Newton, não devido a ele próprio. Certo? Beleza? O cérebro é sempre o músculo mais poderoso, não se esqueça. Plano inclinado. Só para encerrar, quanto tempo eu tenho? É agora! Plano inclinado. Cara, como isso dá dor de cabeça na galera? Eu diria, gente, que o segredo para resolver questões de plano inclinado é começar bem o teu desenho, ó. Eu fui lá e coloquei um objeto apoiado num plano inclinado com ângulo alfa em relação à horizontal. Para tu te dar bem no plano inclinado, primeira coisa que deves fazer, pega a coisa de escrever, traça uma pontilhada paralela ao plano, que nós chamaremos de eixo X, traça uma pontilhada perpendicular ao plano, que nós chamaremos de eixo Y. Esse é o primeiro passo. Te juro, cara, uma vez eu perdi uns 15 minutos para corrigir esse passo de uma criatura. Estava dando aula de apoio lá no colégio de Florianópolis, e o amigo, então vamos lá, faz a pontilhada. Aí eu ia ver a pontilhada do cara, a pontilhada estava toda torta. Então a primeira coisa que eu preciso que tu pegue o plano inclinado e faça uma pontilhada paralela ao plano e uma perpendicular. E dê nome. Simples assim. Para um cara que não está muito acostumado a desenhar a mão livre, vai ter que treinar, porque no vestibular não vai ter régua para usar. Não se esqueça, no vestibular não se usa régua. Segundo passo, desenhar o peso. Tem vestibulares de desenho técnico que não só tu vai levar régua, mas tu vai levar esquadro, transferidor e um escambau. Né? Só para deixar claro, tem provas e provas de vestibular. Estou falando que, de maneira geral, não é permitido levar régua para os vestibulares. Peso! Sabe qual é o maior erro da galera ao desenhar o peso? É colocar o peso para cá, ó. Não, gente. A terra te puxa para o centro dela, né? Se tu esquecer para onde é que é o peso, tu pega um objeto e solta-o. Aí tu vai ver que o peso é vertical para baixo. Seria importante vocês terem geometria suficiente para perceber
que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa que o plano inclinado faz com a horizontal, ele aparece sempre entre o peso e a direção y, que a gente representou. É fácil de provar isso. Tu aceita que esse ângulo aqui é exatamente igual àquele ângulo ali? Retas paralelas, né? E essas retas também são paralelas. Então elas têm que se cruzar com o mesmo ângulo, né? Tu aceita que esse ângulo é o complemento do alfa, já que aqui é 90 graus? Então se eu chamar aquele de beta, né? Alfa mais beta são complementares, é igual a 90 graus. E como esse aqui é o ângulo beta, então eu estou te provando que aquele ângulo que eu marquei antes era de fato o ângulo alfa. Se o aluno não tem essa habilidade geométrica para confirmar isso, então decora, meu querido. Decore que o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal está sempre entre o peso e o eixo y. Está sempre entre o peso e o eixo y. Sempre que nós temos um vetor oblíquo, a primeira coisa que vem em nossa mente é decompô-lo. Vamos usar então a decomposição de vetores que foi comentada já algumas vezes, pontilhada paralela, e vamos desenhar os vetores. Esse vetor eu vou chamar de Px, por ser a componente do peso que atua no eixo x. Portanto, esta componente do peso ganha o nome de Py, por ser a componente do peso que atua no eixo y. Para resolver problemas em plano inclinado, o que nós temos que saber fazer? Decompor o peso em Px e Py para poder matar a questão. Decomposição, para calcular o Px é só pegar o peso com ou sem ângulo? Sem ângulo multiplica por seno. Entre Py e P está com ou sem ângulo? Com ângulo a gente multiplica por cosseno. Tá, entendi, professor. Então eu posso decorar que o Px é P vezes seno e que o Py é P vezes... Não! Só pode decorar se o ângulo for o ângulo com a horizontal. Aí sim. O vestibular, às vezes, provocativamente fornece o ângulo com a vertical. Aí tu pode lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e fazer o cálculo com o ângulo alfa. Nesse caso, a decoreba não falharia. Tu vê, olhando dessa maneira fica uma coisa meio bizarra, porque cadê a conta? Cadê o exercício? Na verdade, eu te mostrei o que tu precisa conhecer de novo para matar questões de plano inclinado. Deixa eu exemplificar. Com o númerozinho fica tudo mais tranquilo. Já estou indo embora, meu querido, te prometo. Último exemplozinho. Que bela noite para aprender física. Porra, vocês viram a notícia do LHC, cara? Que bizarro, a física moderna vai ter que ser reescrita. Começou a dar pau nos experimentos do LHC. Começou a dar resultados que violam a física conhecida atualmente. Mas calma, não é essa física que eu estou ensinando, não estou inclinado. A física das partículas, né? Das partículas que compõem o mundo. Exatamente, com certeza, né, cara? Eu ainda não entendi e não sei se terei tempo suficiente para entender. Galerinha, o negócio é o seguinte: plano inclinado, um exemplo de aplicação clássico. Exemplo, tenho lá um plano inclinado com um ângulo de 37 graus, te forneço que o seno de 37 é 0,6 e que o cosseno de 37 é aproximadamente 0,8, digo que é sem atrito, já que eu ainda não te ensinei o atrito, e ao colocar um objeto no plano inclinado, eu pergunto qual é a aceleração que ele adquire no plano inclinado, sabendo que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente o aluno não faz essa questão porque ele pensa, pô, o cara nem forneceu a massa do objeto, se esqueceu. Ah, o professor vai anular, está errada essa questão. Seja humilde. Vamos tentar fazer antes de pedir a anulação da questão. Pontilhada paralela. Pontilhada perpendicular. Dê nome às pontilhadas. Desenhe o peso vertical para baixo. Decomponha o peso em Px e Py.
o ângulo está sempre entre P e PY, P e PY. Portanto, se eu precisar calcular o PX, é só pegar o peso e multiplicar pelo seno de 37. Se eu precisar calcular o PY, é só pegar o peso e multiplicar pelo cosseno de 37. Mas vamos pensar nas forças que atuam no objeto, todas elas. O peso que eu acabei decompondo em Px e Py. Então eu não vou mais desenhar o peso, já vou desenhar as forças que o representam. Além dessas forças, tem a normal, e a normal não vai permitir que o objeto afunde na superfície. O Py e a normal então estão se anulando. Logo, quem é que sobra como força resultante? O Px. Se eu calcular o Px e colocar ele no lugar da força resultante, eu vou conseguir calcular a aceleração. Como Px é P vezes seno, depois eu coloco o ângulo, e peso é m vezes g, se eu não substituo os valores precipitadamente, eu acabo descobrindo uma fórmula que sempre me permitirá calcular a aceleração em um plano inclinado sem atrito, que é g vezes seno de alfa. Claro que de repente o aluno fica mais confiante calculando o peso, substituindo ali, né? Mas a gente pode fazer isso agora. 10 vezes seno de 37 é igual à aceleração. A aceleração é 10 vezes 0,6. A aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Se ele tivesse nos pedido a força normal, né, nós teríamos calculado Py. Foi só um exemplozinho, meus queridos. Na aula que vem eu quero fazer mais exercícios, se possível, algum que vocês possam me pedir, depois de arriscarem algum exercício. Vocês têm material, né? Certo? Arrisca lá qualquer exercício de plano inclinado, de lei de Newton. Não se acanhe, eu não estou preocupado com a dificuldade do exercício, vai me pedir se é difícil, se é fácil. Eu quero que tu interaja comigo na próxima aula para a gente poder avançar com tranquilidade. Próxima aula, além de fazer exercícios também incluindo elevadores, eu quero poder aplicar a segunda lei de Newton nos elevadores. Eu também quero ver se eu consigo, num pedaço da aula, falar da força de atrito. Aí eu vou estar bem feliz. Não usem drogas, usem preservativos e até semana que vem. Valeu!